Olá pessoal, tudo bem? Bora eu, professor Renato Baggio, com mais um Inglês que Cai na Prova. Hoje, banca CES Gran Rio. Muito legal, sempre uma banca muito exigente e a cada questão selecionada aqui para você, com os trechos dos textos, né? A gente visa atacar algum aspecto da língua inglesa diferenciado para ir aí somando, né, aquilo que você já sabe e revisando algumas coisas que a gente já viu. É sempre importante isso. Você deve ir percebendo à medida que você vai acompanhando que algumas coisas você fala, puxa, já vi, já sei, já lembro. Aí é muito legal. Essa é a pegada, né? A ideia é você rever até o ponto de que você já sabe o que eu vou dizer sobre um determinado vocábulo, sobre uma determinada estrutura. E hoje eu tenho aqui uma questão da CES Gran Rio que era de uma prova da área de tecnologia, assim, bem interessante, um texto leve com uma questãozinha que você tem que ter atenção. E eu trouxe hoje uma questão que ela é uma questão mais interpretativa, muito interessante porque a gente também vinha resolvendo questões que dependiam de alguns aspectos gramaticais. Essa é uma tendência. Deixa isso guardado aí, tá? Porque você vai precisar. Eu sei que cada vez mais a gente ouve, principalmente na internet, as pessoas dizendo que, não, para aprender inglês você tem que ir mais para a parte intuitiva mesmo, de maneira mais natural. Eu concordo com isso quando você quer ir lá falar inglês. Quando se trata de concurso público, a ideia não é facilitar para o candidato, tá? Então vamos dar uma olhada hoje numa questão realmente interpretativa, de fato, né? Você vai olhar mais para a informação que o texto diz, mais do que para alguma determinada questão com foco em aspectos gramaticais. Ainda que você dependa de aspectos gramaticais para entender o que o texto e as questões estão dizendo. Hoje a nossa questão da CES Gran Rio tem um título interessante, diz assim, From Science Fiction to Reality, Personal Robots. E aí ele tem o título, né, diz Personal Robots Emerge at Work, Home and School. Ou seja, ele diz de ficção científica para a realidade. Os robôs pessoais emergem, né, surgem no trabalho, em casa e na escola. Bem legal isso daqui. E ele vai fazer alusão a uma coisa que é da minha época, não sei se é da sua, que era o desenho dos Jetsons, né? Que era um desenho que passava em rede aberta de televisão, né? Eu sou de uma época que não existia TV a cabo. E era uma família do futuro, assim, eles tinham um robô, né? Na verdade era um robô, peraí, deixa eu nunca sei direito a diferença entre robô, ciborgue, androide, enfim, né? Mas era um robô que fazia tudo na casa, cozinhava, limpava, enfim, era muito interessante. Então, o texto faz alusão a isso, o que pode deixar algumas pessoas meio perdidas, né? Você olha e fala, putz, não sei do que ele está falando. Se é um candidato, se você é uma pessoa um pouco jovem, né? Aí você pode ter dificuldade de entender esse contexto do texto. Olha só, ele diz assim, It's 6 a.m. and the clerks awake to fresh coffee served to them by Millie, one of the family's personal robots. As they get ready for work, Millie makes the bed, and their robotic dog Mickey gently reminds Mr. Clark to take his medicine. This scenario is not a page from a Lost Jetsons script. It's likely to be a normal day in the life of a family in as few as 20 years from now, according to robotics experts at the Georgia Institute of Technology. E bem legal aqui a expressão likely, e aqui vamos dizer assim, uma expressão, ele usa aqui o comparativo de igualdade, que fica difícil de você traduzir, mas eu vou te ajudar. Bom, primeiro aspecto que eu quero levantar aqui está em torno justamente da palavra likely, para reforçar aquilo que alguns aqui vão dizer assim, já sei o que o tio Rê vai falar. Que a palavra like nem sempre ela é o verbo gostar, certo? A palavra like pode ser o verbo gostar, mas ela também é a palavra como. Mas a grande sacada aqui é que ela gera outras palavras, né? E a palavra likely, ela significa propensão, ou seja, dá a ideia de algo provável de acontecer, tá? É isso que é likely. Então, no nosso texto a gente tem essa questãozinha aqui, exigindo que você lembre pelo menos que like não é sempre o verbo gostar. Quem acompanha o Inglês que Cai na Prova já sabe disso faz tempo. Agora vamos lá. Ele diz o seguinte, então ele está contextualizando, tá? São 6 da manhã, né? Aqui a expressão AM significa antemeridium, né? Essa é a traduçãozinha. E diz assim, e os Clarks, que é o nome da família, acordam com café fresco servido a eles pela Millie, uma dos robôs pessoais da família, tá? À medida que
né, à medida que eles ficam prontos para o trabalho, Millie arruma a cama. Olha que legal, uma expressão idiomática com o verbo make, que normalmente as pessoas traduzem o make como verbo fazer. Mas arrumar a cama, você não vai construir a cama, é a expressão make the bed. Então veja que interessante cair uma coisa desse tipo numa prova de concurso, tá? A gente tem que dominar. Mesmo que você não soubesse disso, você teria a condição de entender pelo contexto que aqui ninguém está construindo uma cama, certo? E aí você, usando a sua capacidade de dedução, mais o contexto, você deduziria que, pô, make the bed deve ser arrumar a cama, tá bom? Então ela fala assim, a Millie arruma a cama e o cachorro robótico deles, né, deles, Mickey, é o nome é Mickey, gentilmente lembra o Mr. Clark de tomar o seu remédio. A palavra remind é muito interessante porque ela é lembrar num outro sentido. Veja, a gente tem o verbo em inglês remember. E a gente tem o verbo remind. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est la différence? Ué, a diferença é a seguinte. Remember é quando você lembra de algo sozinho, espontaneamente. Aí você fala que você lembrou, remembered. Certo? Remind é quando alguém lembra você de algo ou você lembra alguém de alguma coisa. Então, remind tem necessariamente a ver com algo que faz com que você lembre de algo. Certo? Então, remind é lembrar no sentido ativo da palavra. Por exemplo, eu vou lembrar meu avô de tomar o remédio dele. Então, eu fui o gatilho para a memória dele, né? Ou algo me lembrou, por exemplo, assim, puxa vida, eu vi uma pasta, eu lembrei que eu precisava levar um documento. Então, aquela pasta desencadeou esse processo na minha cabeça. Então a pasta me lembrou de, certo? É nesse sentido. Legal? Então tá dizendo aqui que o cachorro lembra o cara de tomar o remédio dele. Este cenário não é uma página perdida de um script dos Jetsons, que é esse desenho que eu falei pra vocês, bem antigo. Acho que você ainda dando uma jogada na internet, você acha isso daí, tá? Então ele fala, não é. Por quê? Porque lá realmente eles tinham uma servente robô e eles tinham um cachorro também, mas não era um cachorro robótico, tá? Aí ele fala assim, ó, é provável ser um dia normal na vida de uma família em tão pouco quanto 20 anos a partir de agora. O as, que é diferente desse as aqui de cima, não é verdade? Esse as qualquer coisa, ele forma o que a gente chama de comparativo de igualdade, que vai ser traduzido no português para tão quanto. Então ele criou uma expressão aqui que ele está dizendo assim, ó, isso é provável de acontecer daqui a 20 anos ou menos, essa que é a ideia. Então, in as few as 20 years from now. Então, em tão pouco tempo quanto 20 anos a partir de agora. De acordo com especialistas em robótica no Instituto de Tecnologia da Georgia, certo? Lembrando que pronto, tá aqui, ó, coisas que a CES Gran Rio gosta de fazer, colocar falsos cognatos na nossa prova. O que é um falso cognato? É uma palavra que não é o que ela parece. Muita gente olha a palavra expert e pensa em esperto. Pode até parecer isso, mas não é isso que significa, tá certo? E aí o nosso texto termina assim, ó. Quer dizer, termina, né? Eu peguei um trecho dele. Diz assim, ó, already. Não é muito comum usar o already no começo de uma frase, tá? Ainda mais assim com vírgula. Então é um uso um pouco mais coloquial. A gente percebe que esse texto ele vem numa pegada um pouco mais leve na questão da formalidade do uso da língua, tá? Ó, already, the global market for personal robots is growing 400% a year, says Professor Henrik Christensen, director of the newly formed Robotics and Intelligent Machine Center in the Georgia Tech College of Computing. Abre aspas, o cara fala, hein? É alguém falando, ó. Personal robots are becoming more popular as people want to do more and more with their lives. Christensen says, technology is making it possible. We live stressful lives now, and we can use technology to take away the boring tasks of everyday life. E aí você tem aqui phrasal verb, né? Phrasal verb, que é um verbo que através de uma preposição muda o seu significado. São os verbos frasais, motivo de muita dor de cabeça no inglês. Por quê? Porque eles não fazem sentido algum, não existe uma lógica. Não dá para você, a partir do verbo separado da preposição, traduzir cada um e chegar a uma conclusão de um possível significado. Não! Os verbos frasais, eles fazem parte do inglês, na verdade, informal, mas caem a rodo em tudo que é tipo de linguagem, fazem parte, é muito corriqueiro o uso deles na língua. E justamente o que eles tornam difícil? Eles tornam difícil porque você tem que estar familiarizado para entender o que eles querem dizer. Eles comprometem o significado e a melhor maneira de você falar como é que eu aprendo verbos frasais? É se envolvendo com textos e
se deparando com esses verbos frasais de maneira reiterada. De tanto você vê o mesmo, você acaba aprendendo o significado. Por isso que ter contato, nos acompanhar, familiaridade com o inglês é muito importante, para que de maneira reiterada você se depare com o mesmo vocábulo, uma mesma expressão, enfim, e ela passe a fazer parte do seu vocabulário ativo. Então olha só, ele diz assim, ó, o mercado global para robôs pessoais já está crescendo 400% por ano. É a melhor tradução para eu colocar esse already, que significa já na frase, tá? Então ele cresce, já está crescendo 400% ao ano, diz esse cara aqui, que é diretor da recém-formada, newly, tem a ver com novo mesmo, recém-formado o quê? Centro de Máquinas Inteligentes e Robótica na Faculdade de Computação e Tecnologia da Georgia. Aí abre aspas, ele diz, robôs pessoais estão se tornando mais populares à medida que, e pode ser inclusive traduzido já que as pessoas querem fazer mais e mais com suas vidas, né? Ou à medida que as pessoas querem fazer mais e mais. Então, é interessante você perceber a variedade de traduções para a palavra as, tá bom? Aqui ela poderia ser, eu acho que a melhor tradução fica assim, como ou já que. São as melhores traduções para ela nesse contexto, tá? Aí ele abre aspas e ele diz assim, ó, a tecnologia está tornando isso possível. Possível o quê? As pessoas fazerem mais e mais com suas vidas e terem mais tempo para isso mesmo, tá? Daí ele diz assim, nós vivemos vidas estressantes. É muito legal essa frase porque eu tenho aqui o verbo viver e eu tenho aqui o substantivo vida, no plural. No plural. Então, num primeiro momento, você pode até confundir a pronúncia. A gente diz, we live stressful lives. Porque aqui, a palavra lives é o plural de life. Que aí, a gente sabe que as palavras que terminam por F ou FE, quando vão para o plural no inglês, você substitui o F ou o FE por VES. Então, por isso que a pronúncia é diferente. Na verdade, aqui eu estou falando de substantivo no plural. E aqui é o verbo viver mesmo. Então, olha que bonita a tradução. Fica assim, ó. Nós vivemos vidas estressantes. Agora, e nós podemos usar a tecnologia para nos livrar, ó, livrar das tarefas chatas da vida diária, everyday life. E aqui é lindo, gente, porque olha isso, olha isso. Aqui eu tô falando de vida, o que vem na frente indica que tipo de vida é. Cara, essa palavra everyday não é a palavra que você usa para dizer eu assisto às aulas do Tio Rê todos os dias. Não! Cara, isso é um detalhe, caramba, que faz toda a diferença. Eu com certeza formularia uma pergunta gramatical sobre esse aspecto aqui, porque pouca gente sabe o seguinte, cara, olha a deixa que eu vou te dar nessa questão. A palavra everyday separado é totalmente diferente da palavra everyday junto. Mas é totalmente, gente. A palavra everyday separada é um advérbio de frequência. E isso aqui, como a gente viu, é um adjetivo. Há muito tempo eu falo do macete da garota bonita, que é o tal do beautiful girl, pra gente entender por que a gente faz uma espécie de leitura invertida, né? Por que eu falo garota bonita? A razão única e simples, mas que esse macete amplia a minha visão de toda a língua inglesa, é que o adjetivo vem antes do substantivo ao qual se refere. No português eu falo primeiro garota, depois eu vou colocar o meu adjetivo e da maneira que concorde com o meu substantivo. Se é garota, é bonita. Se fosse garoto, seria bonito. Então, o meu adjetivo no português ele vem depois e ele varia. No inglês não. O adjetivo vem antes e ele não varia. Mas a ideia do macete da garota bonita é você simplesmente lembrar que adjetivo vem antes e que qualquer coisa pode ser um adjetivo no inglês. Qualquer coisa. Por exemplo, a palavra everyday junto, ela é um adjetivo e aqui no texto ela foi usada antes do substantivo ao qual ela se refere. Então, ó, o macetinho, aqui eu estou falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é. Então eu leio daqui para cá, garota bonita. Aqui eu estou falando de vida, o que vem na frente indica que tipo de vida é. Portanto, é um adjetivo, vida diária. A palavra everyday separada é o advérbio todos os dias. A palavra everyday junto é o adjetivo diário, diária, de nada por esse presente precioso que tem professor de inglês que não sabe disso. Ah, dá na mesma escrever junto ou separado. Não dá, não dá. E vai por mim, tem banca que sabe disso e cobra isso. Bem interessante, nossa, fiquei bem feliz de poder trabalhar isso com vocês, tá certo? E o takeaway aqui, ó, ele pode ter algumas traduções, né?
que é tirar mesmo, tirar. O take normalmente é pegar, mas o take away, the boring tasks, é tirar no sentido de nos livrar das tarefas chatas do dia a dia. Aí vem uma questão, que é uma questão meramente interpretativa, bem bacana, e diz o seguinte: com base nas palavras do professor Henry Christensen, no parágrafo 2, ele te situa, o que é muito legal, é possível afirmar que as pessoas consideram os robôs unexciting, se exciting é algo que te deixa interessado, extasiado, unexciting é aquilo que não te deixa assim, ou seja, chato. Então, as pessoas consideram os robôs chatos e perturbadores, que te atrapalham, nada a ver. Ele está dizendo no texto claramente que está crescendo essa tendência da gente estar envolvido com a robótica, computadores e tudo mais. Não. As pessoas não esperam que os robôs desempenhem atividades diárias chatas. Na verdade, elas esperam que os robôs façam isso. Cuidado com esse item aqui. Elas não esperam que eles façam isso, não. Elas esperam que os robôs, façam as tarefas chatas para que as pessoas não tenham que fazer. Então esse item é mentira, nada a ver. Está dizendo aqui na letra C que os robôs inteligentes estão tornando a vida moderna estressante. Pelo contrário, o texto fala claramente aqui, que a tecnologia está tornando isso possível. Nós vivemos vidas estressantes e a tecnologia pode ser usada para tirar de nós as tarefas chatas, the boring tasks. Então, com certeza, a letra C também está errada. Puxa vida, vamos lá. Letra D. A tecnologia nunca melhorará, improve é o verbo melhorar, a qualidade de vida das pessoas. Poxa, tá de brincadeira? Nem que mesmo sem o texto eu não precisava disso para saber que esse item é mentira. Realmente a correta é a letra E, que diz que novas invenções tecnológicas podem tornar a vida das pessoas mais fácil. E aí o easier é uma palavra que veio de easy, fácil, e este R caracteriza o grau comparativo de superioridade, que é para dizer mais fácil. Você precisaria conhecer um pouquinho do grau comparativo para entender o que a frase está dizendo. Easier veio da palavra easy, que é fácil mesmo. Ou você iria por isso e entenderia esse item e logo perceberia que ele é verdade, ou faria como nós fizemos por eliminatória, excluindo todos os itens anteriores. É isso, muito bacana poder tratar de um texto que deu margem para muita coisa importante. Eu acho que, analisando aqui o que a gente viu, a questão do everyday junto e separado foi a grande sacada desse vídeo, ainda que não tivesse na questão, tá certo? Mas aí a gente já conseguiu fechar o vídeo com conteúdo bruto para você. É isso, não deixe de compartilhar, de curtir, de fazer os seus comentários e de fazer os seus pedidos no nosso próximo encontro de número 34. Eu vou atender o pedido de uma banca que eu ainda não havia falado dela, uma banca bem interessante, tá? Mas isso eu deixo para você me acompanhar ou olhar lá no teaser, quando eu for anunciar o vídeo da aula 34. Ficamos por aqui. Lembre-se, eu dependo de você, do compartilhamento, da visualização, para que esse trabalho aqui continue. Então, me ajude a chegar ao maior número de pessoas possível, para que a gente não fique sem esses momentos preciosos. I see you, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.